Alexander, este facto verídico aconteceu na Rússia. Um homem chamado Alexander, ele foi preso. E sabe qual foi a razão que ele foi preso? Porque ele confessou que Jesus Cristo era o Senhor. Então, os que o prenderam estavam dispostos a fazer um experimento. E qual era o seu experimento? O seu experimento era levá-lo para a Sibéria. A Sibéria é um dos lugares mais frios de todo o planeta. Iriam lançá-lo dentro de uma cela com uma janela, iriam quebrar a janela, iriam fazer aquele homem ficar sem roupa durante toda a noite. Ou seja, por outras palavras, era impossível aquele homem não amanhecer congelado, porque ele com certeza, a sua corrente sanguínea iria ser congelada, os seus ossos iriam ser congelados, todo ele iria ser congelado, iria virar uma estátua aquele homem. Então, aquele homem foi lançado naquela prisão e os dois guardas, eram dois guardas, quebraram a janela e foram embora. Aquele homem começou a tremer de frio. Aquele homem, contando o seu testemunho, ele diz que tinha vezes que parecia que a sua corrente sanguínea estava parando, que parecia que ele não conseguia respirar. Aliás, ele não conseguia respirar. Ele teve assim durante várias horas da noite. E ele perguntava: ó Deus, será que tu ainda és comigo? Ó Deus, o que eu fiz? Meu Pai, vem me acudir. A minha corrente sanguínea está congelando. No outro lado do planeta, nas Filipinas, uma jovem acordou de manhã bem cedo, acordou normalmente, e ela teve um sonho. E nesse sonho, Deus mandava ela orar por um homem chamado Alexander. Então aquela jovem acordou desesperada, foi falar com os irmãos em Cristo, na igreja, e convocou que toda a igreja durante alguns cultos orasse por aquele homem. Aquela jovem não conhecia aquele homem. Aquela jovem não fazia a mínima ideia quem era o tal de Alexander, nunca o tinha visto. Então nos conta a história, aliás, nos conta o testemunho desse homem, que de repente ele começou a sentir um calor nos seus ombros. Mas ele conta na história que não era um calor como se viesse de uma lareira, que não era um calor como se viesse de um aquecedor, mas era como se fossem mãos quentes nos seus ombros, mas era como se fossem toques de pessoas nos seus ombros. E aquele homem, ele começou a sentir o toque, e ele conta que ele começou a ouvir uma voz, e essa voz dizia: aleluia, tu não estás sozinho, eu estou contigo, aleluia. 6 meses depois, aliás, na manhã seguinte, os seus carrascos, os homens que os haviam lançado naquela prisão, foram lá, todos alegres, animados. É hoje que vamos ver alguém congelado. E quando chegaram lá, aquele homem estava dormindo, e eles ficaram tão impressionados que ele apenas não estava congelado, como a sua temperatura estava normal, como se uma pessoa normal. Então, 6 meses depois, essa jovem de uma igreja chamada, aliás, de um povo, de um ministério chamado Missão Portas Abertas, que foi de lá que eu vi esse testemunho, tu podes procurar na internet. Essa jovem das Filipinas, ela recebeu uma carta desse site 6 meses depois, e nessa carta estava escrito para ela orar por um homem chamado Alexander, que havia aberto um trabalho na Rússia há cerca de 6 meses. E ali aquela mulher entendeu o que Deus estava fazendo. Meu irmão, o Deus dos impossíveis está no controle. O Deus dos impossíveis está no controle. Eu não sei o que tu vieste aqui pedir neste lugar. Eu não sei qual é a razão que tu estás aqui. Mas eu quero te dizer que o Deus dos impossíveis está no controle. Diga comigo: o impossível, Deus vai fazer na minha vida. Diga com mais convicção. Eu só ouvi a voz do pastor. Diga você: o impossível, Deus vai fazer na minha vida. Meu irmão, Deus vai fazer o impossível, porque Deus, Ele te ama.